E no vídeo de hoje conheça ela, uma Renault Oroch 2023, um carro que pretende ter um uso misto para você que quer usar na cidade, para você que quer usar numa estrada de terra ou até mesmo em trabalho, tendo uma caçamba que suporta aí uma carga considerável ali atrás. Então vou mostrar em detalhes para vocês esse carro, mostrar os pontos positivos e negativos, então vem comigo! Bom, então vamos conhecer aqui a parte da frente dessa Oroch, essa versão Outsider com motor 1.3 turbo de 170 cavalos, 27.5 kgfm de torque, e não é o motor T270 1.3 que a gente tem lá na Fiat Toro e também em alguns carros da Jeep como a Renegade, tá? É o motor da Mercedes, mesmo utilizado na Mercedes. E aqui a gente já tem esse kit Outsider, que são esses para-choques, né, que o farol alto, eles vão vir aqui, você vai ter um farol de neblina, um farol de milha e um farol baixo. Então, nesse carro, praticamente iluminação, você não vai ter dificuldade alguma. Isso ajuda também, né, é uma camada, querendo ou não, de proteção, caso você colida na frente ali uma batidinha leve, não vai pegar seu para-choque, pega essa proteção aqui. Bom, falando quando você vê logo de frente, você vê uma diferença, né, o pessoal fala, é uma Duster sem o porta-mala. Não é bem assim, é uma caminhonete que, por mais que seja no segmento médio, ela não tem nada a ver com a Duster. A gente vê aqui, ó, por exemplo, a parte de iluminação, a gente não tem os DRLs. Eu vou até trazer aqui, ó, por exemplo, para essa Duster, que é a versão Zen, que é a versão de entrada, você vê que ela já acompanha os DRLs diurnos. Na versão da Oroch, como é uma versão um pouco mais, vamos dizer assim, bruta para fora de estrada, ele só vem cromado, não vem com esses detalhes em DRL, tá? Símbolo aqui da Renault ao centro, e se você continuar olhando aqui para frente, você não identifica sensores dianteiros. Então você não tem na parte de proteção aqui do carro, você não vai ter aqui na parte da frente a parte de assistência e de manobras com sensores de estacionamento. Vindo aqui para a parte do lado do carro, a gente vai perceber que ele de fábrica já vem com pneus ATR. A diferença de um pneu AT para um ATR é que o ATR ele vai ser um pouquinho ainda mais cidade, né? Então ele é um 70% cidade, 30% off-road, diferentemente de um pneu como esse, que é 100% cidade, né? Então esse daqui é um pneu da Pirelli também, da Bridgestone, mas esse aqui é um pneu 100% cidade. No ATR ele tem uma capacidade off-road um pouquinho maior, e em alguns casos eles têm mais do que 4 lonas, né? Aqueles normais tem 4 lonas, às vezes tem 8 lonas nesse, depende muito da marca, 6 lonas, então depende. Aqui do lado a gente tem, simulando como se fosse um estribo, mas a gente não pode pisar, é apenas um aplique lateral, tá? A gente vê ali, ó, Outsider marcado do lado, que é a versão top de linha. Falando aqui das rodas de liga, a gente vai ter tambor na traseira, freio a disco somente na dianteira, e temos aro 16 com pneu perfil 215/65R16, e aqui atrás temos uma suspensão que não são fechos de mola, a gente tem molas helicoidais, tanto na frente quanto atrás, pode trazer um conforto maior, principalmente quando a caçamba estiver vazia, então você não vai sentir ela pulando naquela situação que normalmente acontece em algumas caminhonetes vazias, até com umas Hilux antigas e assim por diante. Aqui em cima nós temos uma capota marítima, e um detalhe que eu achei assim, quando a gente abre, a tampa de porta-mala acaba sendo bem pesadinha, então ela não vai ter aquele redutor de pressão de peso, mas ela vai ter aqui dentro dela um acabamento que eu achei até interessante. Então você vê que os encaixes eles são bem legais, e o acabamento interno não é em pintura eletrostática, mas é um plástico um pouco diferenciado, né? Aquele plástico que risca com facilidade. Então pode ser uma opção interessante. Lembrando que aqui embaixo também os cabinhos de aço para remoção da capota, eles têm 2 ganchinhos aqui, ó, que facilitam para você puxar, né? Então você tem esse engate mais rápido aqui da capota marítima, e a gente percebe aqui dentro também os ganchos de fixação, que você tem 4. São 650 kg de capacidade de caçamba e 683 litros. Ela acaba perdendo aí nesse segmento de picape médio um pouquinho para algumas outras concorrentes, mas ela tem uma capacidade de carga muito boa de 650 litros. Bom, vamos fechar então aqui. Vamos falar um pouquinho da câmera de ré, que já vem de fábrica na versão Outsider. Ela fica localizada no meio aqui da identidade visual da Renault. A gente tem como fechar também de forma sem ser alarme, a gente tem que fechar na chave aqui também. E a assinatura Oroch, versão
TCE. Falando de câmbio, ela tem 8 marchas simuladas, né? Um câmbio CVT com 170 cavalos e 8 marchas aí simuladas. E você percebe que em toda a lateral dela você vai ter esse tipo de aplique aqui para facilitar em manobras, situações aí que você venha colidir. É mais fácil você trocar uma parte plástica do que fazer o acabamento da lata aqui. Um ponto interessante é a gente falar desse Santo Antônio. É um Santo Antônio bem resistente, ele vai ter uma capacidade aí de você utilizar cintas para amarra, é realmente bem forte, né? É um aço praticamente em toda a parte dele, a gente só tem a parte de aplique em plástico com o nome Oroch aqui. E aqui em cima também não são travessas de enfeite, elas permitem que a gente amarre realmente coisas aqui e faça o transporte até como uso de bagageiro. Como você pode ver até na Duster ali, a gente tem a mesma aplicação com resistência, como vocês podem ver ali para pôr um patinete elétrico, uma bike, alguma coisa do tipo ali em cima. Então vamos lá para dentro que eu vou te mostrar um pouquinho do espaço interno regulado para mim. Bom pessoal, então espaço interno nessas caminhonetes médias, como eu falo para vocês, é um pouco complicado, né? Todas são bem justas, então assim, elas acabam sendo mais reduzidas. Está regulado para mim ali na frente, mas não com muito conforto. Eu até cheguei um pouquinho mais para frente. E atrás, eu tendo 1,85, acabo tendo essa limitação de espaço aqui. O ponto positivo é que ela tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes e a altura no teto aqui ela é bem interessante. Vocês veem que mesmo eu deitado aqui acomodado, a gente tem quase mais de 4 dedos, 5 dedos aqui acima da cabeça. Então, para quem é mais alto é sossegado. O problema vai ser mais nas pernas. A gente tem aqui, ó, porta-revistas e não temos aqui ao centro a parte de apoio de braço. Só que isso faz com que quando você sente aqui, é o que eu falei da Duster também. Eu considero esses carros da Renault os melhores lugares do meio, porque eles são muito confortáveis. O Kwid também, você acaba tendo aqui uma posição, eu diria até, o problema é o pé, né? A lancha 44 aqui que é difícil de acostumar com o espaço, mas eu diria que aqui no meio você vai muito confortável. Talvez se eu fosse sozinho aqui, eu preferiria ir no meio para ter um pouquinho mais de espaço nas pernas aqui, ficar com elas um pouquinho mais abertas, do que ir efetivamente atrás. Esse banco está regulado para uma pessoa de 1,70 m ali na frente. E aí você percebe que regulado para uma pessoa de 1,70 m sobra, começa a sobrar 2 dedos aqui atrás para alguém que é maior. Então você já fica com um pouquinho mais de conforto, né? A gente tem aqui, ó, a parte toda de costura do couro, né, em dourado para remeter aos detalhes laranja da Oroch na versão Outsider, e o cinto de 3 pontos também vai estar presente aqui. A gente tem aqui atrás também um detalhe de amarração de alguma coisa aqui que você queira fazer, né, um ponto de ancoragem interessante, e o vidro já vem aqui logo em seguida atrás, então você não tem aquele compartimento atrás desse banco para guardar alguma tralha, alguma coisa. Detalhe para Isofix em todos os 3 bancos. E a gente tem aqui, ó, ao centro, uma lanterna de luz de leitura aí, que pode ser importante para você. E o legal também é que o PQP aqui ele é mais rígido, né? É mais bruto, não é aqueles que acabam indo e voltando retráteis, então dá até uma pegada melhor aqui. Um detalhe interessante que eu já vou mostrar aqui é que existe regulagem de altura para o cinto do passageiro e também para o cinto do passageiro, do motorista e do passageiro que vai aqui. A gente já percebe também um apoio de braço que ele reclina para trás, e aqui no console central a gente só tem uma porta 12 volts, que a gente percebe que ainda é do estilo sem USB, é apenas uma porta 12 volts aqui de energização com um porta-copo aqui ao centro. A regulagem do banco daqui da frente é aqui do lado, né? Então você percebe que se você rosquear aqui, você consegue jogar para frente e para trás de forma manual, tanto no passageiro quanto aqui no motorista. A diferença é que o motorista vai ter regulagem de altura, que eu já vou mostrar para vocês, e aqui no canto esquerdo é regulagem também manual de encosto, mas acaba tendo uma regulagem a mais, que seria a parte da altura para o motorista. Falando do acabamento aqui da porta, a única coisa que a gente vai ter de revestimento é um couro aqui nessa parte do encosto de braço. Aqui a gente vai ter um aplique em plástico um pouco diferente, e aqui plástico duro também. Saída de alto-falante a gente tem nas 4 portas. O som é bom, é de uma qualidade de mediana a boa, não é um som assinado, mas é um som ok. E as maçanetas imitam aqui um aço escovado, e a abertura dos vidros é de forma elétrica também, e a abertura total acaba sendo mais ou menos de 5 a 6 dedos aqui do limite da porta. Beleza? Vamos conhecer lá na frente, conhecer um pouquinho da parte de tecnologia da Oroch 2023.
Bom, pessoal, estamos aqui na parte da frente do interior da Oroch. Logo de cara a gente percebe que é o mesmo volante aqui da Duster. A gente vai ter alguns detalhes diferentes na parte dos apliques aqui do volante, mas o desenho e o formato com o símbolo Renault ao centro, mesma coisa, tá? A gente percebe também que é igual a Renault está usando em toda a marca, esse tipo de botão aqui para acessar a mídia, tá? Ele destina exatamente só a mídia. Então a gente vai ter aqui mais e menos, que detalhe, você não clica, você puxa, então aumenta mais e menos aqui o volume, tá? A gente tem aqui Insert Audio, né? A gente vai ter alguma parte de configuração de áudio, então quando você aperta aqui, deveria ser assim mais intuitivo você clicar em áudio e já aparecer alguma coisa na tela, mas a gente percebe, até peço desculpa para vocês esse sol de contra aqui, mas como vocês podem ver, a avenida tá aqui logo em frente, então tá vindo um sol bem de final de tarde aqui, uma golden hour, aí a gente vai tentar gravar da melhor forma possível para você. Então quando a gente está numa rádio como essa daqui, a gente percebe que aí sim, se a gente clica o Search Audio, ele vai mudar, então, por exemplo, de uma rádio FM para uma rádio AM, e aí ele volta para FM. Então, na verdade, as configurações de áudio no FM são de mudança de AM para FM, não configuração de graves, médios e agudos, tá? A gente tem como atender e desligar por aqui e aumentar ou baixar o volume por aqui. Embaixo a gente muda os modes, ou seja, mode de, aqui no caso, né, eu tô no modo principal. Então, o principal lista preferências e opções. Quando eu vou clicando no Mode, ele vai mudando por essas opções. Se por acaso eu estou aqui na área de fora e aí eu aperto esse Mode, como eu estou apertando aqui, não acontece nada. Então, a gente percebe que a gente tem que estar dentro de algum menu para ele fazer a função de submenu no Mode aqui, tá? No modo da casinha aqui da tela inicial, a gente tem mídia, que são as mídias externas que a gente pode conectar. A gente tem telefone, também conectado ao Bluetooth, a gente consegue emparelhar. Configurações do veículo, que permitem o quê? A gente fazer ajustes no veículo, ou seja, trancar portas automaticamente e boas-vindas internas, são as duas opções. E assistência ao estacionar, aqui a gente só vai ter a câmera de ré. Driving Echo vai ser aquele menuzinho que a gente já viu tanto na Duster e agora está vendo aqui na Oroch também, de notas de aceleração, antecipação, para você ter ali uma nota de como você está dirigindo, dicas de aceleração e, por fim, relatar a viagem e consumo médio, que é a média de quilômetros por litro, velocidade média e também o trip que você dirigir. Então você pode criar aqui, ó, resetar, apertando nessa opção aqui, você segura lá por um tempinho, quando você clica ele vai falar, deseja realmente reiniciar. Eu não vou reiniciar aqui, mas enfim, você clicaria OK e zeraria tudo para fazer a média aí. O carro tem exatos 10 km, isso daqui está desde o momento que o carro foi inicializado lá na fábrica, tá? Voltou aqui para o menu original da casinha. A gente vai ter configurações, algumas configurações de áudio, então modo loudness, né, para ter um pouquinho mais aí de qualidade de áudio, balanced faded, então você consegue puxar, só que você não puxa por aqui, né? A não ser que você clique aqui, deixa eu ver. Não, você tem que realmente vir aqui manualmente. Então poderia, né, você mexer nessa aonde você quer o som, a gente tem que ir de forma manual, indo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Quando a gente acessa aqui, por exemplo, a parte de volume, a gente vai ter então a parte de áudio, de GPS, né, das configurações, do GPS e assim por diante. São todas as opções que você vai conseguir acessar neste menu aqui, tá? E por fim, temos o menu tela, aquele era menu áudio, menu tela, então brilho alto, médio e baixo, dispositivos. Então, opções dos dispositivos, precisa adicionar, opções de Bluetooth. Temos aqui a opção do Wi-Fi, lembrando que essa foi a primeira mídia que veio sem a utilização do espelhamento por cabo, né? Então, o Apple CarPlay e Android Auto pode ser espelhado via Wi-Fi. Então, você tem algumas configurações do Wi-Fi aqui. E a parte tutorial do Apple CarPlay, do Android Auto e do smartphone, o que você deve fazer. Então, isso aqui passa a ser interessante, que ele tem alguns passos aqui para você conectar e não ter tanta dificuldade aí, seja no cabo ou seja também no Wi-Fi, tá? A gente tem aqui, ó, Smartphone Integration, que a gente vai conectar o nosso dispositivo aqui, né, para a parte do espelhamento. E aqui no menu de configurações a gente acessa também rapidamente o mesmo menu daqui de configurações que a gente tinha ali. Na verdade, até o menu veículo e ajustes do veículo. Então, esse menu aqui você acessa por esse atalho que é aqui, que é configurações do veículo, tá? Já tem um acesso rápido aqui. Ar-condicionado ele gela bem, tá? Hoje em dia praticamente todos os carros da Renault a gente vai ter o mesmo estilo de ar-condicionado aí, gelando mais ou menos a mesma temperatura e potência. A gente vai ter aqui o Start Stop, que você pode ativar e desativar. Então quando você aperta
você desativa e quando ele está aceso está desativado, quando está apagado está ativado. E a gente percebe aqui, ó, logo de cara, também no centro da nossa tela, que aparece, ó, Stop and Start ativado, ou eu apertei aqui desativado. Então ele vai mostrando nessa telinha superior as informações aqui. No modo Eco, né, quando a gente aciona, a gente aperta aqui Eco, ele vai ser mais econômico, vai tentar fazer as trocas de forma mais suaves aí do CVT e vai dar a lanterninha ali de Eco também no canto esquerdo. Temos aqui, ó, botão de pisca, para quem for dar pisca é só apertar aqui, tranca todas as portas, destranca todas as portas, desliga o sensor de estacionamento, liga o sensor de estacionamento. E aqui desliga o controle de tração e ele novamente aparece pra gente aqui, que foi desativado. Quando a gente aperta para ligar, a gente ativa. Lembrando que sempre, quando tiver a luz acesa, está desativado. Então, por exemplo, aqui não tem luz, mas aqui, ó, tá trancado, aqui o modo Eco também não acende, né? Aí é direto no painel, mas luz vermelha significa desativado, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, vim aqui, eu não gosto do start-stop, não gosto do sensor de estacionamento apitando e quero desativar aqui o meu controle de tração. Beleza, eu fiz a configuração que eu quero. Aí eu venho e desligo o meu carro. Então eu vou tirar o carro aqui, vou abrir a porta, simular como se eu tivesse saído, vou fechar, vou apagar inclusive aqui a luz da lanterna e vou trancar o carro. Acabamos de trancar o carro está vazio, sem ninguém, e vou abrir, destravou, vou abrir a porta e vou fazer o procedimento de entrada como se eu fosse entrar. Ele vai fazer a apresentação da Renault aqui, a chave é um estilo canivete, não é presencial, a gente tem que enfiar aqui. Aí logo na apresentação ele te mostra que data e hora, né? E vou pôr para ligar o carro. Quando eu coloco para ligar, você percebe que todas as coisas que eu tinha desligado, né? Então o start-stop, somente o sensor de estacionamento ele fica na memória. Então o start-stop eu tenho que vir aqui e dar um off. E o modo Eco, se eu quiser ligar, eu tenho que apertar. Então toda vez que você inicializar o carro, ela não vai ter essa memória. E para fechar a porta, é só clicar aqui. Na parte de baixo aqui a gente vai ter velocidades do ar-condicionado, que são 8 velocidades, dá uma olhada. O ar-condicionado é bruto. Aí aqui a gente tem temperatura mínima, aí depois 17, 18, 19, 20, 21 e vai até a temperatura máxima, que é a high ou 26.5, tá? E ele realmente inverte rápido, aqui já está esquentando. Vamos reduzir aqui, por exemplo, para 19 graus. E aqui a gente tem o controle de onde a gente quer mandar esse ar. Então, mandar lá no vidro, embaixo no vidro, ou de frente para a gente, ou só no pé. Então, a gente tem essas 3 opções aqui, 4, 5, 6 opções de menuzinhos aqui para a gente jogar. O câmbio é um câmbio CVT de 8 marchas. Essa manopla é um pouquinho diferente na Oroch do que na Duster. A gente tem drive para baixo, neutro aqui, ré para o meio, automaticamente já vai entrar a parte da câmera de ré. Se eu viro aqui, ela não tem aquele estilo de câmera de ré que vai convergindo junto com o volante. Vamos ver se tem alguma parte para habilitar aqui. Aparentemente não tem, só se estiver lá no menu de câmera. Vamos ver aqui em configurações, eu vou tirar até da ré, vou entrar aqui, tirei da ré, ó, tem um delayzinho, ó, já está em neutro, ó, vou pôr no drive, aí que saiu. Câmera traseira, realmente não tem nenhuma opção de acionar as faixas para você se basear. Então realmente engatou a ré aqui, é somente a vista que você vai ter, tá? Colocou para frente, vai ter o parking. Todas as opções que você está mudando, a gente percebe que aqui, ó, no painel tá lá P, depois R, depois N e depois Drive. Então vai aparecendo cada uma delas ali ao centro do painel. Se você quiser fazer trocas manuais, você joga para cá e você tem menos marchas para frente e mais marchas para baixo. Então a opção de você ter aqui a troca sequencial na mão é bom, né? Em estradas de terra, em situações que você quer manter o controle mais do carro, você consegue fazer a manipulação. Então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Só que como é um câmbio CVT, ele na verdade tem uma marcha simulada, né? Então ele te permite até aqui, ó, quando você põe no modo manual, aparece a primeira marcha. Se você puxa para baixo a segunda, terceira e quarta, ele te permite sair até aqui, ó, em quarta, até que ele sai não tão devagar, ele jogou para terceira. Mas enfim, assim, ó, ele consegue sair em quarta. Um carro normal normalmente sairia no máximo em segunda. Então o câmbio CVT te proporciona esse tipo de situação, né?
A gente vai ter aqui do lado direito um marcador de combustível, que realmente é grande. Para quem tem dificuldade de visão, não vai ter problema em enxergar quando estiver acabando o combustível, realmente é bem grande. A gente tem conta-giros aqui do lado esquerdo e o consumo instantâneo e os menus de computador de bordo vão ser sempre nessa telinha superior aqui, que a gente vai trocar por esse botãozinho que fica meio escondidinho aqui, mas conforme você vai trocando, eu vou apertar nele aqui, ó, consumo instantâneo, consumo médio, combustível, quantos litros ainda tem no tanque, 7,5, e aí quantos quilômetros ele já rodou no trip, aí o odômetro geral, mais um, ó, 100 mensagens na memória de erro, a temperatura ele marca aqui, tá na metade, ó, tá cheio as ventoinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventoinhas de 5, estão cheias, tá um pouquinho mais da metade da temperatura, e a velocidade média que você vai ter aqui. E depois distância percorrida, autonomia até acabar o tanque, baseado no consumo instantâneo, e depois consumo instantâneo. Você vai clicando tudo nesse botão aqui e ele vai trocando, tá? A parte de limpadores, de seta, é convencional de qualquer carro, né? Você vai fazer, vai ligar aqui os faróis. Então você vai ligar aqui o primeiro estágio dos faróis jogando para frente. A gente vai ter aqui, ó, os faróis de milha jogando essa parte para cima. E quando você joga o farol alto, você puxa, vocês conseguem perceber até ali no reflexo da Duster. O farol alto vai acender o farol do Outsider, lá daquele kit Outsider. Então, você só vai ter a possibilidade de ligar aquele kit Outsider dando farol alto. De resto, você vai ter que controlar ou aqui, ó, farol baixo no primeiro estágio, ou no segundo estágio, farol de neblina. E por fim, se você der uma piscadinha, ele vai piscar lá no Outsider. A gente tem aqui a parte de regulagem dos retrovisores, tá? Que você vai fazer esse ajuste aqui. E por fim, se a gente apertar o botão aqui, ó, a gente vai ter o Cruise Control, que é o controle de velocidade, que ele vai aparecer pra gente aqui ao centro, Cruise Control. E a gente desliga e liga ele aqui. E para regular a velocidade de cruzeiro, você tem esse mais e menos que ficam aqui no volante. Então você vai dando um clique para cima e ele vai aumentando e abaixando. Lembrando, né, que a gente está numa situação aqui de estar com o carro parado, tá em parking, então ele não vai marcar ali a velocidade em km por hora. Mas os controles quando você já está em movimento mais e menos aqui, e o RES para você cancelar ou acionar, você controla por aqui o controle de velocidade, tá? Mesmo você colocando no Drive, você repara que ele não funciona estando com velocidade igual a 0. Tá? Então a gente só vai ter como ligar aquela telinha acionando esse botão e ele vai compartilhar do mesmo espaço ali. Bom, a gente vai ter o velocímetro digital ao centro, que quando a gente desliga aqui, as possíveis luzes que ele vai acender são essas, né, de reparo, de situação, vai ter até esse stop e essa engrenagem ali ao centro, para te dar mais informações, e há outras convencionais, já que a gente já está acostumado a ver. Esse carro aqui aparentemente não parece ter sensor de pneus, ou seja, para demonstrar que um pneu está baixo, porque não tem o pneuzinho baixo. Sempre quando você liga aqui, se não aparece alguma dessas opções, você já sabe que o carro não tem. E o freio de estacionamento, por fim, é um freio de estacionamento estilo convencional, com alavanca, que a gente consegue puxar aqui, e temos o apoio de braço, como eu falei para vocês, também aqui, numa forma convencional mais reduzida só para o motorista. Lembrando que a gente tem aqui estilo alavanca para correr o banco para frente e para trás. Se a gente joga ele um pouquinho mais para trás aqui, a gente percebe que os tapetes são emborrachados, embaixo o carpete normal e o tapete emborrachado. A gente tem aqui do lado, ó, não temos regulador de altura. Por exemplo, que a gente tem essa alavanca, conforme a gente puxa ou joga para baixo, ela sobe ou desce o banco. É mais fácil fazer isso sem estar com o banco em cima do banco. E por fim a gente tem aqui a abertura da portinha de combustível puxando essa alavanquinha aqui. Falando da parte superior, a gente tem microfone aqui. Quando ele fica fechado, ele não tampa o microfone, então para usar o Bluetooth temos um microfone apenas aqui em cima. Quando a gente está com o carro ligado aqui, ó, em parking, agora sim, em parking, o carro em funcionamento, nós temos aqui, ó, a marcação do motorista sem o cinto de segurança. E tem um sensor de banco, eu não vou conseguir fazer o peso aqui com a minha mão, mas se alguém sentasse aqui do lado, perceberia que também acenderia uma segunda opção aqui que está sem cinto, tá? Temos aqui luz convencional,
e não temos uma luzinha para acender o lado de cá. Eu senti falta de um botãozinho aqui para o motorista, tem só para o meio e para a direita, tá? E quando a gente abre aqui é apenas um espelho convencional, a gente não tem iluminação para você se maquiar aqui. O acabamento do banco é um acabamento bom, tá? Em couro, toda a parte dele revestida em couro. A gente tem as costuras aqui em detalhe laranja, né? Que toda a Oroch tem no seu acabamento esse detalhe em laranja. A gente não tem soft touch aqui em cima, nem aqui na frente, só um plástico meio diferente nessa parte. O painel todo é de plástico duro e o acabamento das portas a gente vai ter uma diferença leve em relação ao lá atrás, né? Lá atrás a gente tinha essa parte em couro e aqui era plástico, então aqui a gente tem o revestimento em napa, mas aqui em cima é plástico duro. Então acaba sendo uma mudança e também essa pegada da maçaneta que a gente percebe aqui é um pouco mais robusta e temos o revestimento em napa aqui também. Em cima vai ser plástico duro. Vamos ter aqui ó um porta-garrafas aqui e um porta-revistas com a saída do falante aqui. E aqui a gente tem a abertura do capô, então vamos aproveitar para abrir e ver o que tem debaixo lá desse capô. Bora! Bom, então um ponto positivo aqui na frente é que a gente percebe que a abertura do porta-malas é com braços, né, pantográficos que vão fazer essa abertura, a gente não tem que ficar caçando a vareta aqui. A gente vai ter um motor turbo, né, de 170 cavalos nessa versão, são 27,5 kg força-metro de torque, e a gente vai ter aqui uma bateria de 60 amperes também, e uma configuração até que bem razoável e interessante. Não está levando ao extremo de cavalos como o motor T270, então consequentemente por ter essa pressão na turbina um pouco menor faz com que o carro não baixe óleo, então a gente não está vendo nesses carros um problema crônico assim de redução de óleo aí. Vamos falar um pouquinho dos números da Oroch aqui, a gente vai ter uma média de consumo, né, rodoviário 7,8 no álcool contra 11 na gasolina, na rodovia, e 7,4 na cidade contra 10,5 na cidade na gasolina. Então, consumo razoável, uma velocidade limitada aí de 189 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em 9,8 segundos. Vocês veem que o tanque de combustível é 45 litros, não é dos maiores, justamente porque ela tem essas médias até que razoáveis. Mas na questão autonomia, ela não vai passar na cidade no álcool de 333 km com tanque e na rodoviária 351. E quando vai para gasolina, o máximo que você vai conseguir é na cidade 473 km ou na estrada 495 km com tanque de gasolina. Podia ser um tanque um pouquinho maior para quem quer fazer uma viagem de 800, 700 km, tem um consumo interessante. Se tivesse uns 60 litros aí de tanque, ela teria uma autonomia um pouquinho maior. A gente sabe que o brasileiro tem a tendência, quando o tanque é muito grande, ele vai na bomba e ele vê lá, sei lá, 300, 400 reais, ele fala assim, nossa, meu carro bebe demais. E o americano, ele consegue separar muito isso, né? Meu carro tem 93 litros de capacidade e chega a fazer uma média de 950, 1000 quilômetros com um tanque. Eu adoro isso, porque eu posso ir de São Paulo a Florianópolis com um tanque de gasolina, às vezes pagar o preço da gasolina de São Paulo, que é mais barata. Então, assim, eu não vejo desvantagem alguma um tanque grande. Tudo bem, na hora de você completar, você vai pagar o proporcional à litragem que você está pondo ali. Mas quando a gente faz um comparativo, aqui a gente está falando de 45 litros e lá 93, ou seja, lá eu tenho o dobro e faço mais ou menos a mesma média, que é de 10 por litro. Então, acaba que no meu consumo geral, eu vou ter uma autonomia maior e um consumo igual. Então, acaba sendo uma opção, isso não da Oroch, não da Duster, mas o mercado brasileiro e produção nacional tende a ter essa autonomia menor, que eu critico um pouco. Eu gosto de tanques grandes para viagens longas e garantir o melhor preço durante a viagem, seja lá para onde você for. Às vezes você consegue ir e voltar com a gasolina que se abasteceu numa cidade que você já conhece o posto, que é de procedência, então pode ser uma opção interessante para você. Fechou? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas considerações finais. Vem comigo. Bom, então para a gente finalizar, a gente tem uma Oroch aqui que ela vai ter capacidade aí de 650 quilos na caçamba, são 683 litros ali atrás. É uma disputa bem acirrada entre Fiat Toro e agora também com a nova Chevrolet Montana, que veio aí com motorização turbo. Por ela ter um motor de 170 cavalos, essa versão aqui ela é bem forte, é bem ágil, pode ser uma opção para você usar no seu dia a dia. Já vem com pneu misto de fábrica, tem alguns itens aí de acabamento mais interessantes do que na versão Pro e na versão Intense, como eu falei, que são versões intermediária e a Pro a versão de entrada.
Quando a gente fala de espaço interno, limitação de bagagem, tem uma conformidade aí que se relaciona a essas picapes médias, né? De ter bastante plástico, uma capacidade ali atrás de espaço interno bem reduzido, você acaba tendo uma caçamba ali que pode ser útil para você em algumas situações. Então você pode ver qual que te satisfaça mais no quesito design, no quesito capacidade, de acordo com o seu uso. Ela vai ter um uso aí que não é 4x4, vai ser um uso apenas de estrada de terra, mas por conta da sua suspensão ela vai conseguir absorver um pouco melhor esse tipo de irregularidade de terreno. A gente está aqui na R-Point, na Renault, da Ricardo Jafet, então você já sabe, se você quiser dar uma olhada, fazer um test drive, você pode dar uma passada aqui se você for de São Paulo e dar uma conferida pessoalmente. Então é isso, aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse, tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!